Olá, olá! Super sexta-feira para você, hoje dia 5 de junho de 2020, Dia Mundial do Meio Ambiente. Até o meio-dia vamos juntos com muita informação no seu programa jornalístico aqui da TV+. Quero agradecer a audiência, agradecer o carinho das pessoas que estão nos acompanhando, seja aqui pela TV, pelo sinal aberto da nossa querida TV+, ou então pela internet. Você que já nos acompanha pelo canal do Facebook, você que nos acompanha pelo site, muito obrigado nesse dia super especial, uma sexta-feira, fim de semana chegando. Espero que você tenha conseguido realizar todos os seus projetos, todos os seus planos para essa semana. Se não conseguiu ainda, calma, peça a Deus a oportunidade para você experimentar novamente, mas nunca desista, né? Nunca desista. Mato Grosso registra 84 mortes por coronavírus e mais de 3 mil casos confirmados. Daqui a pouquinho o Geisiane Lemes vai trazer, inclusive, um comparativo dos últimos 30 dias, e você vai ver o que aconteceu em 30 dias no estado de Mato Grosso. Daqui a pouquinho aqui no programa. Hoje nós vamos conversar com a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli, que vai falar sobre o coronavírus, a cidade que está com 83 casos. Prefeita, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho a gente conversa ao vivo. Obrigado, viu? Aí a prefeita Rosana Martinelli vai falar sobre a experiência dela no município de Sinop em relação ao coronavírus. Sinop que está com 83 casos e 3 óbitos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Período proibitivo de queimadas em Mato Grosso é adiantado para o dia 1º de julho. Portanto, a data para a proibição das queimadas vai ser adiantada, antecipada para o dia 1º de julho. Daqui a pouquinho você tem os detalhes aqui no programa. E no início desse programa, eu quero mandar um abraço aos amigos das cidades de Poconé, Barra do Bugres, Barra do Garças, Primavera do Leste, Sapezal, Campo Novo dos Parecis, Comodoro e Nova Chavantina, que em muito breve receberão o sinal aberto da TV+. Então, olha, daqui a pouquinho a gente vai estar aí, batendo na televisão de todos vocês, aí nas cidades que eu falei o nome aqui. Muito obrigado aos prefeitos que já assinaram os termos para a implantação do sistema da TV+, em seus municípios. A meta é até o final do ano chegarmos a 20 municípios, então já estaremos aí na sua cidade. O nosso site, o tvmaisnews.com.br, já está aqui para você ficar sempre muito bem informado. Se você quer ficar bem informado, aqui está o endereço para você. tvmaisnews.com.br é o site onde você encontra todas as informações, tudo que acontece na cidade, no estado, você encontra aqui. E no Brasil também, né? Emanuel estuda um novo horário para salões e diz que academias não vão reabrir antes do dia 15. Na segunda-feira, por falar em reabertura, segunda-feira começam a funcionar os restaurantes. Está todo mundo muito animado, o setor está animado, que volta a atender normalmente, é claro, com restrições, uma mesa sim, mesa não, distanciamento, uso de máscara, álcool gel. Isso agora é o normal, né? Esse é o normal. Mas os restaurantes voltam a funcionar já na partir da segunda-feira. Palácio Paiaguás é fechado para desinfecção após o governador testar positivo para o Covid-19. Ontem, inclusive, aqui no programa, você viu o relato do governador falando sobre a sua infecção, né? Emanuel confirma que Cuiabá pode ter lockdown se o número de infectados subir mais 8%. Olha só, mais 8% e teremos lockdown em Cuiabá. Várzea Grande está falando em lockdown também. Gente, é hora da população colaborar. É hora de você, cidadão, cumprir sua parte, fazer sua parte, né, Geisiane Lemes? Porque tem gente que parece que está numa festa, numa farra. Sim, Luiz. Bom dia para você, bom dia para você que acompanha aqui o nosso programa. Então, várias medidas estão sendo tomadas por conta desse isolamento social que está sendo flexibilizado e algumas pessoas estão achando que os números de casos reduziram e não. Em Rondonópolis, por exemplo, o prefeito já publicou um decreto e colocou na cidade o toque de recolher, ou seja, nos sábados, domingos e feriados, não poderá haver circulação de pessoas em nenhum horário. E de segunda a sexta, após as 22h30, às 10h30 da noite,
as pessoas só poderão circular nas ruas se for um caso de extrema necessidade, que ele reconhece como caso de problemas de saúde. Quem for pego nesses horários e não tiver como se explicar, o que acontece? Então, a pessoa vai poder ser presa e também pagar uma multa. Essa prisão pode ser de até 1 ano e 1 mês. Até 1 ano e 1 mês. Por que foi feita essa medida, Luiz? Por conta dessa flexibilização que teve e muita gente não está preparado para, assim, como que eu posso dizer, para ter essa responsabilidade, Luiz, de ver que... Para respeitar mesmo, né? Essa é a palavra correta, obrigada. Para respeitar essa flexibilização do isolamento social. Foi necessário porque muitos comércios precisam trabalhar, as pessoas precisam comprar. Só que não significa que todos os dias nós temos que estar na rua sem necessidade, sem a devida proteção. Lá em Rondonópolis, por exemplo, já tem 9 óbitos e 273 casos confirmados de coronavírus. Vamos mostrar os casos das cidades aqui no mapa? Sobe para a gente um pouquinho aqui, para a gente mostrar o que está acontecendo aqui. Vou mostrar só as principais, né? Que justamente aqui, ó, nós temos Cuiabá com 975 casos, 13 mortes. Nós temos Várzea Grande com 324 casos e 16 mortes. Aí vem Rondonópolis, com 253 casos e 9 mortes. E já com essa medida do prefeito para endurecer a lei. Isso, é uma medida de proteção para evitar mais números, que esse número aumente, que novas pessoas venham ser contagiadas aí com o Covid-19. Primavera do Leste tem 153 casos confirmados e Tangará da Serra 152. Esses são os municípios que estão com maior número de casos. E outro município também que que tomou essa medida de ter o toque de recolher foi Nossa Senhora do Livramento. O município, ele tem, no dia 11 de maio, ele teve a primeira confirmação de coronavírus na cidade. E agora, em menos de 10 dias, os casos já passaram de 14. Então, Nossa Senhora do Livramento, município pequeno, a prefeitura já colocou agora a medida do toque de recolher, Luiz. Bom, você fez um comparativo do dia 4 de maio ao dia 4 de junho. O que aconteceu no estado de Mato Grosso nesse período, Geisiane? Eu vi ali os números, são assustadores, né? Muito. Olha aqui. No comparativo que a gente mostra aí. No dia 4 de maio eram 344 casos confirmados. E o último boletim que foi divulgado ontem, no dia 4 de junho, um mês depois, são 3.388 casos. Em maio tinha 13 óbitos e ontem já tinha registrado 84 óbitos no estado de Mato Grosso. E o número de recuperados no dia 4 de maio eram 205. Agora são 1.065 pessoas que já recuperaram do Covid-19. No painel, Luiz, você consegue ver essa comparação aí, como que dentro de um mês subiu muito o número de casos. E do jeito que está agora, com a nova flexibilização, provavelmente esse número deve crescer, vai alcançar os 4.000 casos confirmados aqui na cidade, porque já tem casos que estão em investigação, que podem ou não ser Covid-19. Eu estava vendo aqui a taxa de ocupação, que era de 0,9%, agora está em 8,5%. Era de 5%, isso em leitos clínicos. Em UTI era 5,7%, agora está em 34,2%. Você vê que tínhamos aí 13 pessoas em UTI, hoje estamos com 124, 78 leitos públicos. Realmente, eram 6 em leitos públicos, hoje são 78, 13 partiu para 124. Tivemos aí em enfermaria, subiu de 8 para 97, e leito público de 4 para 68. De 400 leitos clínicos disponíveis do SUS, hoje houve quase também o dobro de leitos disponibilizados nesses 30 dias. Eram 400, agora são 733 leitos disponíveis pelo SUS. Houve um crescimento aí, né, Geisiane? Bastante. Só nas últimas 24 horas, por exemplo, já surgiram 361 novas confirmações. São casos confirmados. E a gente sabe que Várzea Grande, aqui a nossa cidade vizinha, também tem um número alto de casos confirmados. Aqui em Várzea Grande, por exemplo,
São 324 casos confirmados, 16 óbitos, o número de óbitos já ultrapassou Cuiabá. Então é um caso preocupante, a gente não pode ficar contente apenas com o número de pessoas que estão se recuperando, tem pessoas que estão sendo curadas, mas a população precisa continuar atenta que as medidas de proteção precisam continuar para que esses números não venham crescer mais ainda, né, Luiz? Aqui em Cuiabá são 975 casos confirmados da doença, já são 105 bairros que têm ao menos um caso confirmado do Covid-19. E aqui na capital são 253 pessoas que já se recuperaram do Covid-19, Luiz. O governador segue em quarentena? Segue. Aí depois que o governador do estado, Mauro Mendes, foi confirmado com Covid-19, nesta sexta-feira o Palácio Paiaguás está fechado para fazer a desinfecção, mas na segunda-feira os servidores eles voltam a trabalhar. Hoje, na sexta-feira, eles estão fazendo o serviço remoto. Enquanto isso, o governador fica em casa fazendo os trabalhos de isolamento social, isolamento domiciliar, desculpa. Porque ele também falou que ele não apresentou nenhum sintomas da doença, então não tem essa necessidade de ir para um hospital. Mas é grave, Luiz. Muito obrigado por enquanto. Eu gostaria que você conversasse com o nosso produtor, o Diego, pelo seguinte. Ele trouxe uma informação para mim aqui, mas a letrinha está tão pequenininha que nessa idade eu vou falar, viu? Não tem jeito, sem óculos não funciona, Diego. Então é o seguinte, ó. Pega com ele, tá. Vamos ver o que é, porque são números também que ele veio me mostrar aqui. Enquanto isso, eu vou a Fernando de Noronha, eu vou conversar com a repórter Carol Vieira. A Carol Vieira hoje fará uma participação com a gente, direto de Fernando de Noronha. Mais uma vez, vamos a Fernando de Noronha. Esses dias nós conversamos aí com o secretário de saúde, né, lá do município. E hoje nós vamos falar com a Carol. Tudo bem, Carol? Bem-vinda. TV Golfinho, prazer recebê-la aqui no nosso programa. Tudo bom? Boa tarde, Luiz Fernando, tudo bom? Boa tarde a você que está assistindo o programa TV+, o programa na TV+. Fernando Noronha tá só com notícias boas do Covid-19, Luiz Fernando. Pois é, mas infelizmente, né, eu vou pedir o retorno aqui no estúdio, por favor, da Carol, que não estou com o retorno dela, mas eu ouvi aqui o que ela falou. Pede pra gente o retorno, por favor. Carol, como é que está a situação em Fernando de Noronha? Porque Fernando de Noronha, esses dias a gente conversou com o secretário de saúde e estava tudo bem. E agora parece que 2 casos assintomáticos podem desencadear uma série de casos aí na ilha. Exatamente. Noronha passou 1 mês e 12 dias sem casos. Só que aí, na quarta-feira de tarde, surgiu 2 casos confirmados. Uma mulher de 56 anos e um homem de 50, assintomáticos em Fernando de Noronha, que estão em isolamento domiciliar. Só que aí as pessoas começam a se perguntar como que descobriram esses casos, se eles são assintomáticos. Então, Noronha está fazendo parte de um estudo epidemiológico de forma pioneira aqui na ilha. Aqui tem cerca de 3.000 habitantes e 900 moradores estão sendo testados para o Covid, em 2 tipos de teste. O PCR, que é o original, que tira a secreção no nariz e da garganta, e o exame de sangue, onde você consegue descobrir se já produziu anticorpos, ou seja, se você pegou o vírus, se você se curou e você não sabe. Então, 422 amostras já foram coletadas e a gente já tem um resultado de 128. Dentre elas, 2 deu positivo, ou seja, está confirmado então que o vírus ainda circula aqui na ilha de forma silenciosa. Por conta disso, 18 casos estão em investigação, que aqui tem a testagem em massa. Todo mundo que teve contato direto com essa pessoa começa a ser testada também, e aí também fica em quarentena e espera o resultado. Quantas pessoas moram hoje em Fernando de Noronha? Hoje, atualmente, 3.000 habitantes, mais 500 moradores estão em Recife querendo voltar e não conseguem voltar porque o aeroporto está fechado desde o dia 5 de abril. E esses 2 casos mudam o que a partir de agora? Então, as flexibilizações da ilha iam começar a aumentar, porque semana passada teve a abertura das praias em Fernando de Noronha, de 8 da manhã às 4 da tarde. Mas essa abertura ia aumentar cada vez mais a partir deste domingo, que diminuiu,
Por conta desses 18 casos de investigações, o administrador resolveu esperar o resultado para poder retornar e fazer a nova flexibilização ou proibir de novo as praias. Você falou agora do administrador e eu havia dito o secretário de saúde. Realmente, eu conversei com o administrador da ilha aí na oportunidade. Mas para o turismo... Exatamente, como Fernando de Noronha faz parte de Pernambuco, o governador escolhe alguém para cuidar de Fernando de Noronha e administra, por isso o administrador. É como se fosse o prefeito. Mas por enquanto, turismo fechado. Turismo fechado desde o dia 21 de março e sem perspectiva para voltar. Inclusive, aqui ia ter duas festas muito, muito religiosas. Uma é o São João e a outra é o São Pedro, que aqui tem o São Pedro, que é o dos pescadores, que foi cancelada porque não tem perspectiva para uma festa em público aqui na ilha. Enquanto isso, a ilha tem aproveitado esse tempo para quê, Carol? O que vocês têm feito aí? Como é que está a vida aí na ilha? Porque a gente sabe que o pessoal que está fora não está conseguindo entrar, né? Não está conseguindo voltar. O que vocês têm feito aí? Como é que está a vida aí? As pessoas tentam se reinventar. Tanto o administrador como os voluntários estão dando cestas básicas aos moradores, porque aqui 90% da população trabalha com turismo, que está fechado. Então, eles doam cesta básica, doa máscara, doa álcool em gel, doa também peixe, carne, frango e também para os moradores que estão em Recife que não conseguem voltar. Então aqui está tendo uma onda de solidariedade muito grande para que as pessoas continuem se cuidando aqui e para as pessoas de Recife que não conseguem voltar se cuidar lá também. Aqui também está tendo um vale gás. Todos os moradores, toda a família, na verdade, recebe um valor de R$200 que pode ser gastado com gás, pode ser gasto com gás, água e entre outros produtos em vários supermercados da ilha. Na sua opinião, pela tua ótica, como será o mundo pós-pandemia? O mundo pós-pandemia, na verdade, vai ser um novo mundo, vai ser uma nova forma de respeitar o turismo, de respeitar o meio ambiente, de respeitar a ilha, de respeitar Pernambuco, de respeitar o mundo. As pessoas devem respeitar, inclusive, a si mesmo. Inclusive, eu acho que o uso da máscara, como é obrigatório aqui em todo o estado de Pernambuco, deve ser obrigatório em todo o Brasil, em todo o mundo, porque assim as pessoas não conseguem diminuir, na verdade, conseguem diminuir a contagem do vírus em todo o mundo. Então, pós-pandemia, com certeza, o mundo vai ser outro. Você fez uma reportagem sobre o plástico zero, né? Eu vou soltar a reportagem aqui, vamos passar a matéria aqui sua sobre o plástico zero, que é um projeto criado para preservar o meio ambiente aí de Fernando de Noronha. E aí a gente volta para você falar um pouquinho mais sobre esse projeto, pode ser? Pode deixar. Então vamos lá. Vamos lá ao projeto Plástico Zero, essa reportagem que é aqui da Carol Vieira, da TV Golfinho. Roda para mim. A principal forma de cuidar do meio ambiente em Fernando de Noronha é proibindo o uso de plástico. O arquipélago de Fernando de Noronha é o conjunto de ilhas e ilhotas que pertence ao estado de Pernambuco. Para chegar aqui só se for de avião ou de barco, como são trazidas todas as mercadorias da ilha. Por ser localizada no Oceano Atlântico, as correntezas trazem muitos resíduos de outros países, como garrafas plásticas. E todo o resíduo que é produzido aqui é levado de barco para reciclagem no Recife, capital de Pernambuco. Para tentar reduzir a quantidade de resíduo que vinha sendo multiplicado todos os dias com a chegada de turistas, o governo de Pernambuco criou o decreto Plástico Zero. Desde o dia 11 de abril de 2019, não poderiam mais entrar produtos descartáveis como colheres, copos, canudos, bandejas de isopor, sacolas plásticas e garrafas plásticas menores que 500 ml. Noronha estava precisando de uma ação de preservação ambiental tão impactante como essa. Então a gente estudou, reuniu pessoas, parcerias, para chegar num denominador comum de como a gente pôs isso em prática. E hoje é o fruto de todo esse trabalho de diálogo, de parceria. A população abraçou a causa como pôde. Foram criados canudos retornáveis feitos de inox, sacolas de papel voltaram a ser usadas e o simples ato de ir ao supermercado não poderia faltar o item essencial, a bolsa retornável. Agora a gente está adequando a ilha, né? O plástico zero. E aí, antes de sair de casa, já trouxe a minha sacolinha para garantir sair com as compras na sacola. E essa é uma forma de preservar mesmo a ilha, né? A vida marinha e tudo que envolve aqui a ilha de Fernando de Noronha. Por ser um local paradisíaco, contar com um parque de preservação ambiental da flora, golfinhos, tubarões e tartarugas. A proibição do plástico descartável serviu como um exemplo para o país e para o mundo.
Carol, e hoje, com a pandemia, como é que está funcionando esse projeto aí? Então, o decreto Plástico Zero foi decretado no dia 11 de abril de 2019 e proibiu o plástico descartável aqui na ilha. A gente pensou, na verdade, que por conta da pandemia, os turistas foram embora, os moradores iam relaxar, iam começar a trazer plástico porque não ia ter fiscalização, mas pelo contrário. Todo mundo usando bolsa retornável, canudo de inox. A comunidade, na verdade, abraçou esse pedido de preservação ambiental para as tartarugas, para os tubarões, para os animais marinhos. Então, está todo mundo seguindo esse decreto, que faz mais de um ano aí que está em vigor, e as pessoas estão seguindo direitinho. Por sinal, antes da pandemia, antes do decreto Plástico Zero, na verdade, por mês eram coletadas 220 toneladas de lixo aqui em Noronha. Uma ilha que tem 14 quilômetros de habitação é muito lixo. Então, depois desse decreto Plástico Zero, em fevereiro, foram coletadas só 50 quilos por mês. E agora, na pandemia, 15 toneladas por mês de lixo apenas na ilha. Quer dizer, diminuiu muito, né? Diminuiu muito. Carol, quero agradecer a tua participação e quero já me colocar à disposição aqui. Quando você for tirar férias, eu vou aí para cobrir você, tá? Fica tranquilo que eu posso fazer. Pode deixar. Posso, porque eu vi, é um cenário paradisíaco, né? É um santuário mesmo, né? Exatamente, é o paraíso. Então você está convidado a vir, todo mundo está convidado a vir quando essa pandemia passar. Aproveite que os preços devem estar mais baixos aqui para a ilha. Então você convidado, todo mundo que teve mais convidado e você que está assistindo também. Uma boa tarde para você e foi muito prazer participar disso aqui. Foi muito bom para a gente também. Carol Vieira, da TV Golfinho, muito obrigado. Um abraço a todos de Fernando de Noronha. Bacana, né, Geisiane? Bacana. E quando você for lá também cobrir ela, você me leva, tá, Luiz? Pra gente fazer nossa participação ao vivo de lá. Vamos levar a equipe da TV Mais, né? Todo mundo para fazer. Vai Joab, vai Diego, vai todo mundo. O lugar é lindo, né? Principalmente a gente mostrando esse lugar hoje, nesse dia do ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Agora mudando de assunto, voltando aos números, Luiz, o nosso produtor ele veio trazer aqui a informação sobre os dados de Rondonópolis, que eu tinha falado 253, que é o número que foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, mas ele trouxe a informação de que foi divulgado pela Prefeitura da cidade. Os dados de casos confirmados é 322. Então, depois nós vamos até confirmar com a Secretaria Estadual de Saúde porque que tem essa diferença. A Prefeitura divulgou um número e a Secretaria Estadual outro. E o número de pessoas recuperadas... Aquele mapa da Secretaria do Estado, 273. 253. 253. Isso, 253 casos até ontem, 4 de maio, porque o boletim daqui do Estado é divulgado todo dia no final da tarde. E o número de recuperados em Rondonópolis já são 103 pessoas recuperadas do Covid e o número de óbitos são o mesmo. Infelizmente, 9 pessoas em Rondonópolis já faleceram pelo Covid. E no Brasil, o número de recuperados já são 254.963 pessoas se recuperaram do Covid-19. E nas últimas 24 horas surgiram 30.925 novos casos de Covid-19. Então, hoje o Brasil tem 614.941 casos confirmados da doença. E o número de óbitos, 34.021 pessoas já morreram no Brasil por conta do Covid-19. 1.400 mortes, quase 1.500 mortes de ontem em 24 horas. Isso, e nas últimas 24 horas surgiram 1.473, foram confirmados 1.473 novos óbitos no Brasil. Essa é a estatística divulgada pelo Ministério da Saúde e a gente continua acompanhando e pedindo, se você puder, fique em casa, só saia se for necessário e se sair de casa com todas as medidas de segurança. Cada um fazendo a sua parte, a gente pode reverter esse caso, né, Luiz? É isso aí. Muito obrigado pelas suas informações. Okay. E continue por aí. Se tiver alguma informação nova, traga pra gente aqui. Tá ok. Agora são 11 horas mais 25 minutos, 11h25, vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no segundo bloco do programa, entrevista com a prefeita Rosana Martinelli de Sinop. Daqui a pouquinho a gente conversa com a prefeita, vamos para o intervalo com imagens da CEMOB, imagens da nossa cidade de Cuiabá, você vê aí que em alguns momentos já está enfrentando congestionamento aí em cima ali do viaduto da rodoviária, né? Viaduto da rodoviária aí que já enfrenta um trânsito pesado nesse momento aí na capital. Voltamos em instantes, até já.
Ele é dono de qualidades incríveis e também de uma legião de fãs. Mas tem um parente que, para ser ainda mais especial, não precisa de nada disso. O irmão do Jorel. Vamos acompanhar isso de perto. De segunda a sexta, 6h45 da tarde. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa. Por isso, evite contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e com pacientes, objetos ou superfícies contaminados. Lave as mãos com frequência, especialmente após o contato com pessoas doentes ou com o meio ambiente. (11h27), 11h27, está aí a avenida lá do Porto, em frente ao batalhão da Polícia Militar. Daqui a pouquinho nós temos uma reportagem aí falando sobre um trabalho que vai ser realizado pela Polícia Militar. Obrigado à equipe aí, ó, belíssimas imagens da nossa capital. Cuiabá é lindo, né? Acho que Cuiabá é uma cidade assim muito bonita mesmo. Sou apaixonado por Cuiabá. Está aí a avenida do CPA, que é a Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Deixa eu conversar um pouquinho agora com a prefeita de Sinop, a Rosana Martinelli, a prefeita que flexibilizou logo cedo em relação ao coronavírus e hoje tem aí em sua cidade 83 casos confirmados de coronavírus e 3 óbitos. Prefeita, bom dia, tudo bem? Bom dia, Luiz, é um prazer estar participando com vocês. Prefeita, só bota o retorno dela aqui para mim, tá? No caso, como que a cidade de Sinop tem enfrentado o coronavírus? Nós fomos o primeiro município a estar liberando o comércio. Sinop ficou somente 4 dias com o comércio fechado. E fomos abrindo gradativamente com a parceria, pedindo a união das entidades, e colocando também a responsabilidade do cidadão sinopense. Não adianta eu, prefeita, fazer decreto se a população não assume e não cumpre. Então, nós, desde o início, fizemos muitas reuniões com vários segmentos para que pudéssemos estar liberando, e liberamos o comércio, posteriormente liberamos os restaurantes. E hoje, no município de Sinop, tanto igrejas, está tudo funcionando, desde o início. A senhora vê municípios como Cuiabá e Várzea Grande que já estão falando em lockdown de repente, porque a população não tem participado como deveria, não tem se responsabilizado como deveria. Como que a senhora vê isso? Essa preocupação de nós gestores, da conscientização da população, que o momento que Mato Grosso agora está passando, nós estamos com números alarmantes, e a preocupação nossa, porque agora os casos estão vindo para o interior, né? Então nós estamos sim reforçando as medidas preventivas, com o uso do álcool gel, a máscara, com ações efetivas de órgãos de segurança juntamente com a prefeitura, cobrando muito forte da população e também dos empresários que não deixem adentrar nenhum cliente sem máscara e com as medidas do distanciamento e também do uso do álcool em gel. Agora, nós estamos cada vez mais tomando medidas mais radicais no sentido de, se o comércio não for reincidente, porque passamos por uma orientação, passamos por notificação, e agora, se o comércio for
reincidente, a prefeitura, a partir de ontem, está multando o estabelecimento e tendo essa multa reincidente também, nós optaremos por fechar o local. Porque entendemos, Luiz, que os bons não podem pagar pelos ruins. Então, nós temos que punir quem não está obedecendo o decreto, quem não está assumindo de verdade. E a dificuldade nossa é que a população foi gradativamente relaxando com as medidas de segurança. Então, nós estamos tendo que tomar constante medidas como lives, orientação diárias, né? Muito forte na conscientização, a ajuda da imprensa tem sido muito importante aqui do município de Sinop, todos os órgãos de imprensa colaborando com a prefeitura, conscientizando essa população da gravidade neste momento, para que nós não tenhamos que tomar medidas como fechamento do comércio ou fechamento ou fazer o lockdown. Esperamos que isso não aconteça, porque nós estamos atravessando realmente um período de ascensão de números de pessoas contaminadas pelo vírus corona. E é tudo muito novo, né? Toda e qualquer ação fica aquela situação, mas será que vai dar certo, né? E às vezes algumas tentativas acabam não dando certo, né? Nós tivemos o caso de São Paulo ali, que fez o rodízio de veículos e não funcionou. O prefeito teve que voltar atrás, né? Então é tentativa e erro agora nesse momento, né, prefeito? É verdade. E nós optamos abrir o comércio, Luiz, porque praticamente 3 meses atrás, né, 2 meses e meio atrás, porque nós entendemos que naquele momento as cidades, principalmente do interior, nós não tínhamos casos, os números eram muito pequenos, né? E eu acredito muito na força do trabalho, dei esse voto de confiança para a população, né? Que até agora contribuiu. Tem aqueles que realmente se excedem, não cumprem, mas a maioria está se cuidando, né? Nós voltamos também até as aulas particulares de forma gradativa, ainda não voltamos e não vamos voltar por enquanto devido a esse número crescente dos números, os alunos da municipal, porque o volume é muito maior, nós temos 18 mil alunos aqui, mas o que nós estamos tentando levar na normalidade, claro, com as medidas restritivas muito preservadas. Então, estamos trabalhando muito forte mesmo na conscientização da população e nós estamos vigilantes, que se tiver que tomar as medidas mais duras, nós tomaremos. Porque nós no norte, a situação aqui, nós temos muito pouco leitos de UTI, né? Então, nos preocupa sim, Luiz. Por Sinop, tem o hospital regional de referência que tem 10 leitos de UTI. Estamos aguardando a ampliação do estado, que até metade do mês se comprometeu de ampliar mais 10. Então, hoje, a nossa situação, nós temos 10 leitos de UTI e Sinop é referência de vários municípios, né? Que vem os casos mais graves para o município de Sinop a serem tratados. Então, a situação, sim, é preocupante. Esperamos que o Estado cumpra, que até aproximadamente dia 15 abra mais 10 novos de leitos de UTI, porque é abrangente e as pessoas são direcionadas para o município de Sinop para o tratamento. Eu morei em Sinop, sei que a cidade é uma referência, é um polo para a região norte do estado e acaba recebendo até pacientes de outros estados, né, prefeita? Sim, nós recebemos pacientes até do Pará, né? E essa preocupação também, porque nas divisas o estado do Pará está com um número muito grande, né? E Sinop é uma cidade agrícola, onde tem um fluxo muito grande de caminhões, e também Sinop é um polo, onde o sul do Pará vem também se abastecer aqui, como nas concessionárias e mercados, em saúde, né? Então, acaba a Sinop tendo esse fluxo de pessoas
dos outros municípios muito grande. Então, por isso que nós precisamos, desde o início, fizemos essa parceria com todos os segmentos de comércio para que tomem cuidado, né, nas medidas preventivas para que se evite essa propagação do vírus no município de Sinop. Sinop, se você olhar as estatísticas, está bem menor, né, como em referência a muitos outros municípios, né? Estamos controlando sim, pedindo a consciência, mas a situação também é preocupante, nos preocupa e estamos muito vigilantes nos números para que nós consigamos levar sob controle essa pandemia. Prefeito Juarez Fiel tem uma pergunta para a senhora. Bom dia, prefeita. Primeiro, cumprimentá-la, né, pela coragem, né? Pela coragem de ter ficado apenas 4 dias. Então, não tenha dúvida que a senhora vai passar para a história, sendo uma referência no país e desejo que seja de sucesso e que isto seja para o futuro mostrar que administradores precisam tomar atitudes e ter coragem. Mas e aí, prefeito, e cloroquina? Como é que está essa questão aí que em alguns municípios ou estados é proibida? E aí, os seus pacientes, os hospitais, os médicos, como eles estão agindo? Olha, Juarez, realmente foi um ato de coragem, mas eu acredito na força do trabalho das pessoas e naquele momento eu analisei que não era o momento do fechamento. Se nós tivermos que tomar atitudes mais rígidas, mais drásticas, será de agora para frente, que agora estamos recebendo muitos casos, né? A propagação do vírus se instalou no nosso estado, então eu entendo que neste momento, caso precisar tomar medidas mais austeras, tomaremos, porque saúde é prioridade, né? Por isso que eu tive esse entendimento de liberar o comércio em 4 dias, e tem dado certo. Mas podemos rever caso haja necessidade. E o uso da cloroquina aqui no município de Sinop, conforme prescrição médica que os nossos médicos estão prescrevendo, estão sim os pacientes tomando esse medicamento aqui no município de Sinop. Conforme, claro, o médico receitou e eles têm receitado e tem muitos pacientes estão usando. Prefeita, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mais Notícias. Gostaria de agradecer a sua participação e parabenizá-la pelo trabalho que a senhora tem realizado aí em Sinop. Muito obrigado. Muito obrigada pela participação. Desejo um bom final de semana e que Deus continue nos abençoando todos os gestores, né, para tomar as decisões corretas e o melhor para as nossas cidades. Que o Espírito Santo continue nos iluminando. Um grande abraço a todos vocês. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. 11h39, você vê aí, Juarez, as coisas estão começando a funcionar, apesar que são 3 óbitos, né? A cidade teve 3 óbitos, está com 83 casos confirmados, alguns ainda em andamento, mas a economia não pode parar, a vida não pode parar, né? O que eu percebi dessa entrevista da prefeita é que os munícipes, né, as pessoas que moram em Sinop, né, essas pessoas estão fazendo a parte delas, o que não está acontecendo em Várzea Grande. Então, é uma diferença de comportamento da população, né? Luiz, a Sinop é uma cidade relativamente nova, né? E praticamente ali o nível de desemprego é muito pequeno também, né? Tem uma economia rural muito forte, já foi cogitada para ser a capital do Nortão quando se falava de divisão. Então, Sinop é uma cidade diferenciada e acabou virando uma referência para o país, né? Que poderiam vários prefeitos e governadores terem adotado medidas assim à medida em que as coisas fossem acontecendo, que o problema fosse surgindo. Então, por isso que eu falei que ela fica na história como alguém que teve essa coragem desse enfrentamento, né, Luiz? Tá certo. Eu vou trazer uma reportagem aqui sobre o alistamento militar, que foi prorrogado agora até setembro. Vamos ver essa matéria e a gente volta conversando aqui no estúdio. Roda para mim. A
A prorrogação vale só para 2020. A mudança é por causa da pandemia do novo coronavírus. Então, os brasileiros que completam 18 anos este ano têm até 30 de setembro para se alistar. Se ele não se alistar, ele tem vários impedimentos que ele vai acabar sofrendo. Ele não vai poder retirar passaporte, ele não pode prestar exame em estabelecimento de ensino, estamos com o Enem chegando, né? Ele não pode retirar carteira de trabalho, ele não pode participar de contratação por parte do governo federal, estadual, municipal e outros mais. Hoje, pelo menos 1,5 milhão de jovens se alistam anualmente nas Forças Armadas e cerca de 100 mil acabam prestando serviço. Quem serve às Forças Armadas tem a oportunidade ainda de sair de lá com uma profissão. João Pedro fez 18 anos agora e já se alistou. Você pode simplesmente entrar no site do Exército Brasileiro ou a Força Armada que você quiser e encontrar o link de serviço militar. A opção, a possibilidade, inclusive, de sair vice-presidente da República. Hein? Né? Entra no Exército e sai vice-presidente da República. Pode ser presidente também, né? Vai estar aqui domingo, né? Vai, o vice-presidente Hamilton Mourão. O presidente também, né? Presidente também. Ele vem para dar sequência. Lembra quando houve aquela loucura do ano passado sobre a Amazônia? E aí o presidente Jair Bolsonaro colocou o vice-presidente para coordenar a região amazônica com relação a desmatamento. Então, quando todo mundo pensou que ia ser a farra do boi, nada disso aconteceu. Punição severa, equipamentos que são usados indevidamente são incendiados, não tem como voltar. Houve até algumas defesas que isso não deveria ocorrer, mas o governo brasileiro está sendo muito duro com essa questão de desrespeito à nossa legislação, que é uma das mais modernas do mundo, que é a legislação sobre a proteção do meio ambiente no país. Bom, Juarez, hoje nós amanhecemos no Dia Mundial do Meio Ambiente, que é um dia muito importante. Eu acho que essa vinda do Mourão também tem a ver com isso, né, com essa semana que a gente está vivendo. Mas hoje amanhecemos com o dólar abaixo de R$5. São boas notícias. Essa semana, né? A gente até comemorou que já estava em 5,12. 5,13, né? 5,12, 5,13. Agora há pouquinho ali, de repente, já não é 4,99, é 4,97. O último dado que eu trago aqui é 4,97 e a Bolsa chegando na faixa de 95 mil pontos. Voltando aos tempos em que a comunidade internacional apostando nas políticas públicas do Brasil, voltando os recursos, até porque o juro americano é quase zero. E aqui ainda nós temos um jurinho que eles podem levar aí na faixa de 3%, os investidores internacionais. Então, há uma atração importante por conta da solidez da economia brasileira. Com o dólar a 4,97, como que isso reflete na vida do cidadão? Luiz, provavelmente o combustível volte a ter quedas, né, por conta do dólar, que é o regulador disso, interfere no gás de cozinha, interfere em produtos importados. Então tem uma relação muito importante para a sociedade. Por quê? Porque você tem uma redução de custo, porque a grande moeda reguladora do mundo ainda é dólar, então isso impacta positivamente na nossa economia. O que se espera, Luiz, é que isso se mantenha, que esse distensionamento político se mantenha também e a gente consiga atrair capitais internacionais para uma retomada e que toda a parte fundamental não foi desprezada, que foi a camada mais humilde da sociedade, que com esse auxílio permitiu que não houvesse invasão a mercados, fome, porque houve uma compreensão de muitas empresas, entraram nesse processo, cestas básicas, máscaras, álcool em gel, enfim. Então teve uma cumplicidade, eu diria, da sociedade como um todo, e a gente vai atravessar, na minha leitura, essa pandemia saindo num cenário muito melhor. Eu quando vejo notícia de que o dólar baixou, está a 4 e está a 97, como hoje, né? Sim. Aí vai baixar o preço do combustível, mas você passa em todos os postos, você nunca vê o posto baixando o preço do combustível. Pois é.
Mas eu estive na Várzea Grande e posso dizer o seguinte, quem quiser vai lá, que é 10 centavos mais barato. Lá está na faixa de 17, 19, aqui está 30 a 37. Eu não sei o porquê, mas eu estou falando gasolina. Aqui, por que os nossos, se ali do outro lado do rio... Gasolina ou álcool? Álcool. Álcool a 2,17 e nós aqui a 2,39. Quer dizer, não tem justificativa plausível, né? Não tem. Não. Juarez, muito obrigado pelas informações por enquanto. Continua comigo aqui. Agora são 11h46, vou para um rápido intervalo, fazer um rápido intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais. E o Caio vai trazer informações direto lá da rodoviária para saber como é que está o movimento da rodoviária durante o isolamento social. Tá bom? Não saia daí. 11h46, voltamos em instantes. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa. Por isso, evite contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e com pacientes, objetos ou superfícies contaminados. Lave as mãos com frequência, especialmente após o contato com pessoas doentes ou com o meio ambiente. Horas 48 minutos, 11h48, você vê imagens de Cuiabá, a partir daí, onde que é essa imagem aí? Ah, Avenida Miguel Sutil, né? É Miguel Sutil? Fernando Corrêa? Ah, Fernando Corrêa que está em reforma, rapaz, vou falar para você, está difícil até de reconhecer a avenida. Está em reforma, você que passar por ali, principalmente a pista da direita, a pista da esquerda está pronta, mas a pista da direita, a partir lá do viaduto, já está sempre com um lado interditado. Portanto, tenha todo o cuidado do mundo ao passar por ali. Caio Dias está lá na rodoviária e vai trazer informações para a gente a partir de agora. Como é que está o movimento na rodoviária de Cuiabá? Tudo bem, Caio? Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Olha, o movimento aqui hoje está normal para os finais de semana de antigamente, segundo contou o administrador aqui. Mas a movimentação durante todo esse tempo de pandemia deu uma caída bastante. Eu vou conversar aqui com ele, com o Johnny Aldrin, ele é administrador. Johnny, a movimentação aqui, como é que ficou como é que está e como é que ficou durante a pandemia? Está muito difícil, né? A gente teve uma queda de 75% da movimentação. Esse número chegou até 98% no pico dos decretos, né, do estado e do município, mas agora as atividades estão retomando aos poucos, mas ainda a gente considera um número muito alto no baixo movimento, né, de 75%. Bom, os municípios, como é que ficou as viagens para os municípios de Mato Grosso? Se manteve normal? Teve alguma queda? Está normal o acesso aos outros municípios, porém, o número de viagens diminuiu. As empresas, até por conta da falta de demanda, né, os passageiros estão receosos em viajar, até por tudo que a gente está vivendo, mas o número viajou, mas as viagens estão liberadas. Bom, a gente vê também que alguns estados estão fechados para receber passageiros de ônibus, de alguns estados específicos. Como é que ficou esses estados? Teve uma queda drástica, foi reduzido? Como é que foi?
a queda foi bastante drástica com relação ao interestadual, né? Boa parte do Brasil está com um acesso limitado. Então, poucos estados estão recebendo os carros. Então, por exemplo, parte de São Paulo está recebendo, parte do Sul está fechado, o Pará está fechado, Mato Grosso do Sul também está fechado. Então, resta poucos destinos, né, a seguir viagem. Por isso, essa queda brusca nessa movimentação. E até pela conscientização dos passageiros, né, que estão com medo de viajar diante de tudo isso. E bom, a gente teve algumas reportagens por esses dias sobre algumas empresas que estão levando clandestinamente, principalmente dentro da própria rodoviária do município. Isso acontece aqui? Aqui, graças a Deus, a gente não tem esse problema. A gente tem uma fiscalização bastante efetiva, tanto da parte do Estado quanto do governo federal, a ANTT e a AGE, onde a gente consegue coibir esse tipo de prática. E a própria administração, a gente tem o nosso controle de acesso, que a gente não permite esse tipo de embarque. Porém, dentro do município de Cuiabá, existem alguns pontos bastante conhecidos que existe um embarque clandestino de passageiros, né? Então a gente alerta até a própria população nesses casos que não embarque nesses pontos, porque ele não terá a garantia do seguro de sua vida. Então é importante que embarque dentro de um ponto regulamentado pelo Estado e pelo governo federal, que é o terminal rodoviário de Cuiabá. Vamos falar de coisa boa, falar da passarela que está praticamente pronta. Falta alguns detalhes, uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Como é que é receber essa passarela para a administração aqui da rodoviária? Recebemos com bastante alegria, né? Porque é uma obra bastante importante, uma obra que vai servir de fato à população, né? A gente espera que logo se conclua e as pessoas possam utilizar e que as pessoas também tenham consciência de cuidar, de zelar por ela, que é uma obra para o povo, né? Que o município de Cuiabá está dando para o povo. Porém, nos preocupa apenas é o que se cria debaixo das passarelas, né? Então a gente até chama atenção ao município, ao próprio Estado, para quanto à segurança no entorno dessa passarela, porque geralmente nas passarelas se criam pessoas que moram na rua e acabam cometendo pequenos crimes, e isso nos preocupa. Mas tenho certeza que o município e o Estado chegarão no entendimento para transformar isso aí numa obra muito boa e que possa assim trazer segurança para a população. Vai ter a licitação para poder comandar a rodoviária durante 25 anos. A empresa que está comandando hoje pretende entrar? Como é que é ver essa licitação sendo construída, sendo exposta para a população, para que as empresas possam participar? Vai dar uma melhorada aqui, mais ainda? Vai, com certeza. A nossa empresa está estudando o edital, né, mas tudo indica que a gente venha participar dessa licitação. Vai ser um marco para a cidade de Cuiabá, um terminal totalmente reformado, moderno, um investimento que necessita de fato. A gente sabe que é um terminal de 40 anos, que passou por poucas melhorias durante esse período e de fato estava ansioso esperando essas reformas. E agora está muito próximo de acontecer. A gente espera que, caso venhamos a participar dessa licitação, que sejamos o vencedor do certame. Johnny, obrigado. Luiz, tem mais alguma pergunta aí do estúdio? Eu gostaria de saber como que é o procedimento para a pessoa fazer a viagem. Se tem um termômetro, se tem que usar máscara, álcool gel está dentro do ônibus já, porque pareceu que está tudo muito fácil, muito largado, ou não? Uma impressão. O apresentador está perguntando como é que está os cuidados para as pessoas embarcarem. Tem termômetro, só pode entrar de máscara, álcool em gel? Bom, os cuidados que a gente está tendo, seguindo até as orientações do decreto da Organização Mundial de Saúde, é o acesso com máscara. Então, a gente dispôs em alguns pontos do terminal, uns pontos para que as pessoas possam fazer a asepsia da mão com álcool em gel. Nos banheiros também tem o sabão, né, para as pessoas possam fazer essa higienização. E ao embarcar também, só embarca usando máscaras. Então a gente está controlando o acesso. Você pode até observar que parte do terminal, dos acessos do terminal, ele está limitado. A gente reduziu esse espaço para ter um melhor controle. Então, Luiz, tá tudo. A empresa colocou como álcool em gel, proibição de embarcar sem máscara também, termômetro está tendo. Então agora eu queria, se você me permite, Luiz, queria chamar a minha matéria que eu fiz com o pessoal da Polícia Militar, onde eles começaram a Operação Centenária, para poder combater
os crimes em alguns principais bairros aqui de Cuiabá e também para evitar aglomeração, evitar festas. Então, roda a matéria. Essa operação será comandada pelo 1º Batalhão da Polícia Militar aqui de Mato Grosso e ela será autuada em 30 bairros da capital. Como vocês podem ver, o pessoal já está saindo para fazer a ronda ostensiva durante esses bairros, para combater também aglomerações durante a Covid-19. Olá, essa operação é uma operação vinculada ao aniversário de 103 anos do 1º Batalhão, né? Então é mais uma ação do 1º Batalhão por conta das festividades, né, da comemoração do seu aniversário de 103 anos. Então, ela é focada na redução dos índices criminais, tá? Nos mais de 30 bairros de responsabilidade do 1º Batalhão. Ela visa também ações no combate ao Covid. Ela faz parte, da mesma maneira, da operação de dispersão da polícia, de toda a polícia militar, né? Então ela tem ações também voltadas para o combate ao Covid. As 3 companhias vinculadas ao 1º Batalhão, elas são sediadas em bairros com grande aglomeração de pessoas, com grande número de pessoas, né? Então nós temos ações focadas para esse tipo de situação, principalmente com aglomerações, com festas. Então nós vamos focar as ações nesse sentido. O 1º Batalhão irá desencadear essa operação de maneira a aumentar a ostensividade, né? São mais policiais nas ruas, mais viaturas, mais motocicletas nas ruas, de maneira a população ver mais a polícia militar nas atividades de polícia ostensiva. Bacana. Caio Dias, obrigado pelas informações aí da rodoviária, muito obrigado pela reportagem. Eu vou ficando por aqui. Agora que horas são agora? Coloca para mim o horáriozinho aí. 11h57, você achou que eu ia falar hoje, que eu ia voltar amanhã, né? Não, agora só Juarez já estava assim, ó. Estava me olhando, né, Juarez? Segunda-feira a gente volta a partir das 11 horas da manhã com mais um programa. Se Deus quiser, né, agradecer a Deus pela semana, desejar a você um bom final de semana. E na segunda nos encontramos aqui a partir das 11 horas da manhã. Você fica com Mamãe Terra, a música do Ivo Mozart. Uma belíssima canção para esse Dia Mundial do Meio Ambiente. Um bom dia a todos e até segunda, se Deus quiser. Mamãe, mamãe terra, mamãe terra. Tá tudo queimando, mamãe. Cadê as estrelas, mamãe? A boca tem sede, mamãe. Tem fogo na rede, mamãe.